noite, povo de Deus. Vai começar mais um podcast Conversando na Sarça. E aqui quem vos fala sou eu, a missionária Karina Turíbio. A paz do Senhor a todos. O tema de hoje é a bondade de Deus. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido pastor Maciel. Já quero desde já agradecer ao pastor por ter aceito o nosso convite, por estar aqui nessa noite, contando um pouco do seu testemunho, da sua trajetória com Deus. Eu tenho certeza que através da vida do pastor Maciel, desse testemunho impactante do que Deus fez na vida dele, eu creio que vai alcançar muitas vidas. Então, o pastor Maciel, casado com a nossa querida Jaconise Emanuele, tenho certeza que está aí nos assistindo em casa, pai de 2 meninas. Muito boa noite, pastor. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado ao povo de Deus que está assistindo, em nome de Jesus. Hoje Deus quer falar comigo e com você nessa noite, através dessa live, que você compartilhe essa live que vai chegar até outros ouvidos que estejam vivendo a mesma situação que eu vivi no passado. E desde já quero agradecer em nome de Jesus pelo convite de estar aqui nesse projeto de Deus que é tão lindo e maravilhoso. Amém. E sem mais delongas, já vamos dar início a essa conversa, porque aqui neste canal você encontra uma conversa edificadora. Pastor, conta para nós como que foi que o Senhor conheceu a Jesus? Meu primeiro encontro com Jesus foi criança, né? A minha irmã, ela nos levava para a igreja e nós crianças ficávamos lá fora, escutando a palavra de Deus, brincando como criança normal da criança. E aí nós fomos conhecendo Deus, a família do meu pai é evangélica. E aí a gente começou a ir para a igreja, mas um tempo a gente permaneceu por um certo tempo na nossa cidade, estávamos lá buscando, e depois a gente cresceu e começou a sair da cidade e começou a cada um ir pelo seu caminho. Por isso a gente teve a infância bem estruturada, né, da parte de Deus, conhecendo já Deus, mas não entendendo os mistérios de Deus. Como criança a gente não entende muita coisa, mas eu creio que Deus já tinha escrevido aquele momento para a minha vida. Deus já tinha preparado tudo o propósito que Ele fez até o dia de hoje. Glória a Deus. E eu conheci a Deus, não lembro, não me recordo a idade, mas era muito maravilhoso. Esses dias eu estava me lembrando aqui, que em nome de Jesus, lembrando lá atrás, debaixo de um pé de acerola, comendo acerola, e eu curto lá, rolando naquela sala, e nós escutando a palavra de Deus. Isso não trouxe ela na minha cabeça. E esses dias Deus estava me lembrando, lá atrás, lá no comecinho. Eu creio nisso, né? Porque Deus, Ele escolhe, né, aquele que Ele tem um chamado, aquele que Ele tem um algo para fazer na vida de cada um, né, na verdade. Mas a gente precisa também querer seguir, né? Como o pastor disse, desde criança, o pastor já conhecia. E o que aconteceu no meio do caminho que o pastor se desencontrou de Jesus? Na adolescência a gente vai crescendo, né? E se a gente não tem uma pessoa que nos coloque ali aos pés do Senhor um direcionamento, a gente começa a ver o mundo como outra forma. Um mundo onde tem uma porta larga, e como a gente ia crescendo e no meio da cidade, no meio do povo, a gente conhece amigos, né? Vai conhecendo pessoas, e daí você perde o interesse de Deus. Você perde o interesse de estar na casa de Deus e começa a conhecer ali os amigos, e os amigos te levam para outro lado. Então, daquela maneira, eu comecei a conhecer as coisas do mundo. Durante o meu percurso, logo cedo já comecei a beber, né? E aí, nunca mais, daquele tempo, voltei para a igreja. Nesse período de afastância da presença de Deus, sem conhecer mais Deus, sem ligar mais para o projeto de Deus, eu comecei a beber, a conhecer as drogas também. E aí foi um pé que o mundo queria para mim. Porque o mundo aí oferece
essas coisas para nós que somos jovens, a gente que está crescendo. O mundo oferece muitos pratos que nos deixa, como posso dizer, iludidos. Porque a casa do Senhor é algo onde nós não devemos sair. Porque quando saímos lá para fora, o inimigo ele está lá, louco para nos tragar. E foi aí que eu comecei a ver este mundo, um mundo de ilusão, um mundo que só tinha a oferecer para mim aquelas coisas que a carne precisava para se manter. Coisas momentâneas, né? Isso. É como o pastor falou, acaba sendo uma ilusão. A gente pensa que naquele momento a gente vai ser feliz, a gente desfrutando, né, daquelas coisas que não agradam ao Senhor. E na verdade ali é uma ilusão que quando a gente vai tomar ciência daquilo que a gente está fazendo, muitas das vezes a gente já está dominado por aquela situação, né? Isso é verdade. Se a gente parar para pensar, nós temos a mente muito fraca. Porque qualquer coisa que chega para nós, muitas das vezes nós recebemos aquilo e acabamos tirando a parte maravilhosa que é a parte de Deus. Mas eu creio que o trabalhar é de Deus, até a gente conhecer realmente que Deus pode fazer sobre nossas vidas. Graças a Deus. E nessa parte, eu me lembro que estava fora da presença já há muito tempo ainda. Eu me lembro que conheci também outras religiões, fui praticante de algumas também, mas não tinha aquele amor, aquela presença de Deus, aquele abraço de Deus. Muitas das vezes ali a gente procura uma coisa que possa nos preencher, mas o mundo não preenche nada. E procurei dessa parte há algum tempo, outras religiões, fui praticante, mas acabou que não deu certo. Então, nesse momento que você entrou em depressão, como que foi? Em qual momento da sua vida você estava passando que veio a depressão? A depressão foi um momento onde, já há muito tempo depois de que eu estava no mundo, e recebi algumas profecias do povo falava: você vai ser crente. Eu falei: não vou ser crente. Outras pessoas falavam: você vai ser crente. Eu falei: não vou. E nesse tempo eu vim para São Paulo, sou do interior do Ceará, vim para São Paulo, já menor de idade, e nesse período eu fui morar no interior. E nesse período meu irmão era obreiro da casa do Senhor, em uma certa igreja, e eu comecei a conhecer realmente, começar os caminhos de novo, já a partir da maioridade. E nesse momento com Deus, eu comecei a conhecer a Deus, conhecer realmente o propósito de Deus, como Deus agia em nossas vidas. E ali fui candidato a obreiro, fazia a obra do Senhor naquele momento, e chegou um tempo que eu olhei de novo para o mundo, mas dessa vez eu acompanhei outras pessoas que não deveria ter acompanhado. Não foi culpa das pessoas, mas sim em mim mesmo de ter olhado para o lado errado. E nesse momento nós obreiros da casa do Senhor, começamos a sair da presença de novo da casa de Deus, começamos a sair da mão de Deus, dos cuidados de Deus. E nesse momento já me via no mundo de novo, mais uma vez, onde comecei a usar mais drogas ainda, muito mais droga, porque quando eu saí da presença, veio 7 vezes pior ali a situação sobre a minha vida. E chegou um dia que eu não aguentei mais de tanta coisa que eu estava fazendo sobre a minha vida, que eu cheguei um dia e falei que eu ia embora. Eu fui para o Ceará nesse tempo. Fiquei 2 anos na casa do Senhor e resolvi sair para o mundo. E fui embora. E neste momento eu estava em casa. É um momento muito... Muita gente fala que não consegue ver as coisas, sentir as coisas do outro lado inimigo. Mas eu estava deitado, tranquilo, uma noite de 8 horas da noite, me lembro até hoje, assistindo uma novela. Mas naquele momento eu vi uma sombra atrás de mim. E aquela sombra era grande, não consegui ver o rosto. E aquela sombra ela falava ao meu ouvido coisas
horrendas ao meu respeito. E naquele momento eu comecei a orar, porque eu já conhecia a palavra de Deus. E aquele demônio se afastou da minha vida. Mas ele não se afastou totalmente, porque naquele momento a depressão entrou sobre minha vida. E aí começou uma guerra espiritual sobre minha vida, de depressão, de ansiedade, de muitas coisas em querer me parar, desistir, até mesmo o suicídio. Tentei por várias vezes o suicídio. Muitos falam, isso é coisa da cabeça de quem pratica. Não é coisa da cabeça de quem pratica. É coisa real que existe no mundo até hoje. Espíritos malignos entram na vida de pessoas para causar esse transtorno, para definir a sua própria imagem, e as pessoas ficam debilitadas. E nesse momento, vivi muitos anos sofrendo de ansiedade, depressão. Chegou um tempo que eu colocava até coisas na frente da porta para que pudesse dormir tranquilo, porque eu tinha medo de alguém invadir minha casa, fazer algo, muitas coisas na minha cabeça. E vivi por muitos anos sofrendo depressão, ansiedade, perdi muito cabelo por causa disso, e vivia chorando, chorava muito. Mas sempre quando eu tentava fazer a prática do suicídio, algo não sei explicar, hoje eu consigo explicar, a mão de Deus, que não deixava acontecer aquela situação. Tentei por várias vezes e nunca deu certo, porque a mão de Deus estava sobre a minha vida, porque tinha promessa, e Deus não ia deixar o inimigo me vencer, porque a promessa que Deus tinha na minha vida, Ele ainda era fiel para cumprir. E hoje, glória a Deus, chegou um certo tempo onde estava com uma depressão muito forte, até mesmo aqui na minha casa, onde não saía para a rua, não conseguia sair para comer um lanche com a minha família, não saía, era do trabalho para casa. E neste momento já começava a ver de novo o inimigo, ele me assolando, me tocava, me batia. É algo sobrenatural. Se a gente conta para algumas pessoas, falam que é coisa da mente, mas é tudo real. O mundo espiritual é real. Quando o inimigo, ele pega raiva daquela pessoa que tem promessa, ele quer destruir, ele quer levar para o fundo do poço. E foi nessa que... E como que veio a sua cura em relação à depressão? Porque como o pastor está dizendo, e é verdade, você que está aí em casa, que está nos ouvindo, a depressão ela existe. Ela existe sim, mas há um Deus também que existe, que cuida de nós. Assim como o pastor está contando aqui, um testemunho vivo que aconteceu com ele. Deus cura e ele não desiste, né? Assim como Deus não desistiu do pastor, né? Porque por muitas vezes o pastor pensou até em acabar com a própria vida. Muitas vezes. Deus, ele não desiste daquele que ele olha, ele não desiste daquele que ele cuida, ele não desiste, por mais que seja a situação difícil de nossas vidas, por mais que eu falava muitas vezes, meu Deus, só tá eu não consigo mais olhar para ninguém, o Senhor me abandonou, mas Ele nunca me abandonou. De toda a minha infância, a juventude, a idade adulta, Ele sempre continuou comigo. Eu não entendia o trabalho dele, por isso que Ele, eu acho que me tornou mais forte, passando por essas situações, para mim entender o real motivo da persistência de Deus na minha vida. É algo muito forte, onde eu passei, graças a Deus, passei por esse vale, não só um vale comum, mas um vale da sombra e da morte, onde a morte estava ali 24 horas, tentando sobre a minha vida. E como que veio a cura? Como que veio a cura foi algo interessante. Nesse período aí que eu estava um pouco assolado, a minha esposa conheceu a igreja, né, Actos ainda, onde o pastor, a pastora, pastor Márcio, pastor Rosiane, eles eram líderes daquela igreja, e a minha esposa conheceu aquela igreja.
de portas abertas, estava ali fazendo um trabalho e ela foi e conheceu lá. É algo muito bacana, porque ela conheceu os pastores, depois de uns meses, ela via a minha situação. E nesses momentos, ela pediu um pastor, algo muito legal, hoje nós lembramos hoje e nós damos risada junto, porque ele chegou na minha casa para me visitar, os dois chegaram na minha casa para me visitar, para orar por mim, para tirar esse peso, essa opressão na minha vida. Estava muito oprimido. E eu não quis conversa com os dois. Fiquei trancado no quarto ali, eu falei, não quero ver ninguém. Quero ficar no meu quarto ali sozinho. E eles ficaram lá, batendo papo com a minha esposa, e o pastor falando, olha, esse daí vai ser mais crente do que você. A minha mulher já era da igreja, e o pastor falava, esse daí vai ser mais crente do que você. E eu lá, acuado dentro do meu quarto. E aí, Deus trabalha, né, como a gente não entende, como eu falei. Vamos supor que Deus trabalha em linhas tortas, para nós não entendermos o que Ele está escrevendo ali. Eu costumo dizer que Deus trabalha na contramão de tudo, né? Isso. Muitas vezes a gente quer que Deus trabalhe na nossa lógica, na lógica humana, e Deus não trabalha dessa forma. É verdade. E dessa maneira, aí Deus prepara todo um contexto sobre nossas vidas, onde nós não entendemos o trabalho de Deus. E chegou um tempo que, depois dessa visita, eu não tive mais contato com os pastores. E chegou um tempo que Deus, eu creio que foi Deus que armou algo para mim, né? Deus armou esse algo para que eu pudesse ser curado da depressão, onde Deus preparou um acontecimento sobre a minha vida, para que eu pudesse voltar para os caminhos do Senhor. E logo após ser curado da depressão. Foi um trabalho. Depois que eu voltei para a casa de Deus, foi mais um trabalho para mim ser resgatado para a minha própria vida, para a minha própria realidade. Porque não era aquilo que eu vivia. Na depressão eu sentia algo muito forte gritando dentro de mim, aprisionado. Tipo o meu espírito aprisionado de mim. Gritava todos os dias, eu escutava aquilo nos meus ouvidos. Então Deus, depois daquela visita, eu tentei ir várias outras vezes ir à igreja com meu irmão, que é pastor, e não consegui. Depois daí Deus foi me preparando. Quando Deus quer, nada pode impedir. Nada pode impedir. E daí surgiu essa tempestade que Deus colocou na minha vida. Foi algo onde entra a parte da minha prisão. Deus preparou uma situação onde eu jamais pensava que ia estar na vida. Onde eu estudava para que pudesse ser um policial. Era um sonho de infância que eu tinha na minha vida. Estudava dias e noites para me preparando para o concurso público da Polícia Civil. Mas não é o nosso querer, é o querer de Deus. E chegou um tempo que me fizeram uns convites, e nesses convites eu aceitei. Fomos para um canto, um algo, onde Deus tinha preparado, e naquele momento aconteceu uma prisão onde algo que eu fiquei bastante chocado na minha vida, onde eu entrei numa cadeia, fiquei ali, onde via várias pessoas lá dentro, trancado comigo. E naquele momento eu falei, meu Deus, eu preparei todo o meu caminho para não entrar aqui dentro. Mas hoje eu estou aqui. Mas antes do pastor entrar nesse tema, desse acontecido da sua prisão, eu quero só voltar um pouquinho atrás. Sim. O pastor falou muito sobre que o senhor teve um momento que foi usuário de droga, né? Sim. Que usou droga, que bebeu. Como que foi esse processo, né? Esse momento, e como que teve a cura, a libertação desses vícios? Olha, como eu falei, esses acontecimentos de drogas, de bebidas, foi logo após o término da igreja, onde eu saí da igreja, onde eu não pensava mais em mim,
eu pensava só me aprofundar em beber, em usar droga, em passar as noites do mundo usando drogas, no amanhecer os narizes corriam de sangue, de tanta cocaína que ingeria. Mas, como eu falei, foi um trabalho duro de minha parte querer parar, porque muitas das vezes oferecem para a gente aquilo que a gente não quer e a gente acaba aceitando. O próprio amigo que me levou e nós saímos juntos, nós começamos a desandar por esse mundo. E ao sair das drogas, não foi fácil, porque eu comecei, depois que eu tive o encontro com o inimigo, com esse espírito imundo, eu comecei a sair das drogas, mas não conseguia largar a bebida. Foi onde eu me aprofundei mais na bebida, para poder não lembrar, para poder dormir, porque eu tinha medo de dormir à noite e eles vinham me pegar ali. E a parte que eu fui curado foi quando eu me encontrei com Deus. Já agora no ano de 2022, se eu não me engano, final de 2021, foi minha volta para Cristo na igreja do pastor Márcio, pastor Rosiane, onde eu me encontrei com Deus. Mas aí teve todo outro trabalhar durante esse período. O que o pastor fala para as mães que estão nos assistindo, ou de repente você que é esposa encontra seu esposo nessa situação, ou o contrário, né? Você que é mãe, que vê o filho muitas das vezes nas drogas, na bebida, qual a mensagem que o pastor deixa para essas mães, para essa esposa que está com pessoas queridas nessa situação? A mensagem é muito forte, porque principalmente para os jovens. Os jovens hoje em dia, eles não querem obedecer mais os pais, porque alguns dos pais podem ter passado por situações iguais também e não querem aquilo para que os filhos vivam, não quer aquilo para os filhos, porque sabem que é um mundo opressor. Mas hoje em dia os filhos não escutam mais os pais, e quando vai ver, já está ali no fundo do poço, na lama. E o conselho também para os pais é que ouçam mais seus filhos, vejam o que eles estão precisando, vejam onde eles estão andando, vejam qual a noite onde eles estão passando, porque quando se conhece a droga, a bebida, é difícil largar, muito difícil largar. Então, o conselho nessa noite, para quem está nos assistindo aí, é que não é fácil. A gente coloca um pé dentro, mas para sair a gente não consegue colocar uma unha para fora. Se não for por ajuda de alguém, se não for por ajuda de Jesus. Então, é muito difícil. Então, um conselho para você, jovem, nessa noite, você escute essa palavra, porque o mundo da droga não tem, muitas das vezes não tem volta. O mundo da droga é rua, cadeia ou cemitério. Porque quando você começa a usar um cigarrinho, aquele cigarrinho você fala não vai fazer mal, mas ali você está cavando a sua própria cova. Então tome muito cuidado mesmo em que pessoas te oferecem, em bebidas, e tenha cuidado, porque ali pode ser um passo que você pode dar e não voltar mais. Muitos que tentam sair, hoje em dia que eu vejo, não conseguem ficar nem um mês sem usar de tratamento, muitos não conseguem sair totalmente e voltam à mesma prática. Então, que você, mãe, pai, filho, possa ter diálogo, para que não possa entrar nesse meio, porque é um mundo sem volta. E não desista dos seus filhos, não desista daquela pessoa que você tem buscado em Deus, pela cura, pela libertação dessa pessoa. Porque Deus, Ele faz
mas Ele age no tempo dEle. A palavra de Deus vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, não desista. Eu sou prova disso também, pastor. Outra hora eu estava no mundo, bebendo. Nunca usei droga, mas eu fumava muito, bebia muito. E se eu não tivesse ali a minha mãe orando, buscando pela minha vida, eu nem sei o que teria sido de mim. Então, você que é mãe, eu sempre gosto muito de falar de mãe, porque eu tive uma mulher, que é minha mãe, que sempre orou, buscou por mim. E hoje estou aqui, prova do que Deus fez na minha vida, através da oração de uma mãe. Então não desista, porque muitas das vezes, quantas vezes que minha mãe falava e eu saía com a minha filha pequena, sabe, para lugares balados, lugares que não era nem para mim estar indo com uma criança, E quantas vezes que eu fiz minha mãe chorar ali por conta disso, Mas louvado seja o nome do Senhor, a oração, o amor de Deus, Sim. E transformou a minha vida, porque realmente só quem já passou por um vício, seja lá qual for, de cigarro, da bebida, das drogas, não é fácil. Se não é Deus para ali nos libertar, e cada dia é um dia, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que querer essa cura, essa libertação. Então, muitas das vezes, o segredo é orar e pedir: Deus, coloca esse desejo no coração do meu filho de querer ser liberto, de querer sair dessa vida, Porque a gente precisa querer. Porque Jesus, ele é educado, pastor? Ele não vai entrando na nossa vida fazendo bagunça. Ele bate na porta, E aí a gente abre ou não. É verdade. Jesus, ele trabalha entrando na família e perguntando ali: olha, é assim, é assim, é assim. Ele não chega bagunçando. Ele não chega falando: você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Jesus, ele dá a sua escolha. Ele dá a escolha para que nós podemos ver qual o melhor caminho para nós. E que podemos estar orando mais pela família. Porque esse tempo que nós estamos agora, as famílias estão muito oprimidas. Eu lembro que minha mãe uma vez, me veio agora à memória, que eu estava no começo da maconha, e minha mãe, coitada, ela chegou para mim e falou: meu filho, eu não quero isso para você. E aquilo foi algo muito forte na minha vida, onde eu tentei conhecer o mundo, mas minha mãe estava preocupada, sabe, comigo, daquilo que pudesse se tornar em mim, eu me tornar outra pessoa. Não era aquilo que ela tinha me colocado no mundo. Ela queria um filho que pudesse trabalhar, que pudesse viver bem, que pudesse montar uma família, mas não queria um filho que pudesse estar nas drogas, estar por aí jogado no meio do mundo, onde eu já passei por situações onde muitas das vezes, pouca gente sabe disso, mas eu cheguei às vezes a dormir na rua, porque não tinha lugar para dormir, devido à bebida e às drogas. E muita gente não sabe por essas situações onde eu passei, até onde eu cheguei hoje aqui. Muitos não conhecem a vida da gente lá atrás, por tantas pedradas que a gente já sofreu na vida, E eu dou glória a Deus por ter passado isso tudo, sabe? De ter aprendido realmente a pessoa que eu sou hoje. E dou glória a Deus pela minha família. Hoje nós estamos tudo unido pela glória de Deus. Nós éramos um pouco separados, eu mesmo era um pouco longe da minha mãe, da minha família. Hoje nós estamos mais juntos. Glória a Deus, a minha família, eu vejo hoje, estão se tornando cristã. E eu louvo a Deus por permitir que eu veja isso, que está acontecendo na minha família. Minha mãe hoje é cristã, pela glória de Deus. Primos agora, meus irmãos. E eu creio que Deus vai trabalhando ainda mais sobre minha família. Pastor, agora fala um pouco para nós sobre esse momento, que você foi para a prisão. O que aconteceu no sentido de Deus
ter trabalhado, né, na sua vida através deste lugar, através do cárcere? Olha, nesse período eu fui preso num sábado que Deus trabalha, gosta de trabalhar. Jesus, ele adora trabalhar no sábado, né? E nesse período eu fiquei me perguntando: Senhor, eu tentei ser uma pessoa melhor, mesmo saindo da Tua presença, mas eu tentei mudar a minha vida, tentei buscar uma profissão para mim, e hoje eu estou aqui dentro. Mas olha o mistério de Deus, o mistério, porque lá dentro, sobre a revista onde nós entramos naquela cela, Jesus já começou a trabalhar na minha vida e eu nem sabia. Neste momento nós fomos para a revista, onde tira tudo que é seu, e vai fazer uma revista minuciosa. E naquele momento eu estava com o celular e o policial falou para mim: olha, tira tudo. E eu fui entregar o celular para ele. Ele falou: não, coloca no bolso. E eu não entendi. E nesse celular eu coloquei no bolso e entrei para a cela, para a cadeia onde nós estávamos, aguardando a transferência para ir para outro local. E ali me perguntaram: você está com o celular? Eles tomaram o nosso e tal. Eu falei: tô, o meu celular está aqui. Aí Deus começou a agir sobre nossas vidas. Daí, lá de dentro, eu chamei um advogado a pedido dos rapazes que estavam comigo. E nesse momento eu não entendia o real motivo de ter o celular ficado comigo. Mas era Deus já trabalhando, já movendo a situação ao nosso favor. Ao nosso favor. E eu não entendia. E ligamos para o advogado. E depois de um certo momento, onde deu tudo certo ali, o advogado veio. E o rapaz chegou em mim: olha, eu preciso do seu celular. Você não me entregou. Eu falei para ele: mas o senhor pediu que eu colocasse no bolso. Aí ele falou: olha, desculpa, mas eu não escutei. E assim, entreguei o celular para ele, onde Deus já tinha trabalhado naquele momento, eu não precisava mais do celular. E Deus enviou, eu creio que um anjo, nosso advogado, Carlos Delpino, grande homem, que Deus preparou naquele momento, que era para ser outro advogado, mas Deus colocou ele sobre nossas vidas. E aí fez um trabalho, já um certo momento no sábado, onde nós não tínhamos mais esperança de sair daquele local, onde falaram para nós que naquele momento nós ia passar ali 3 meses para que pudesse sair dali. E à noite nós fomos transferidos para outra prisão, onde pudesse passar a noite, para de manhã a gente ser transferido para o presídio, para aguardar uma conversa com o juiz, para que ele pudesse analisar nosso caso, se ia libertar ou não. E o advogado falou para nós: olha, é muito difícil o juiz trabalhar nesses horários da noite. Eu não vou prometer nada para vocês, mas que vocês fiquem cientes. Se hoje não der certo, é 3 meses para frente. E ali, chegando naquela prisão onde nós fomos transferidos, muitas pessoas, uma cela onde mais de 20 presos, e nós ali tudo mal cabia um outro. E chegou o domingo onde eu olhei para mim e falei: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz da minha vida? Muitas oportunidades eu tive, bater em minha porta para que eu voltasse, muitos convites tive para que eu voltasse para a presença de Deus. E hoje eu estou aqui, dentro dessa cadeia, com muita gente. Pessoas fumavam lá dentro, e eu com problema respiratório, não podia fazer nada. E eu já perdi as esperanças. Mas num certo momento, eu deitei numa cama, onde me lembro até hoje como se fosse hoje, já faz 2 anos isso. Naquela cama de cimento, eu fechei meus olhos e falei com Jesus naquele momento. Falei: Jesus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a tua obra e não te largo mais. É algo que, meu Deus, quando... E ali fiquei tranquilo, meu coração apaziguou, e eu com os olhos fechados eu senti uma mão pegando na minha mão.
eu via nitidamente o Espírito Santo pegando em minha mão e segurando. E naquele momento eu tive paz, sossego. E quando deu 3h40 da tarde, me lembro como se fosse hoje, chegou o nosso alvará de soltura. Não só para mim, mas para todos que estavam comigo naquele ato. E eu fiquei sem acreditar. No domingo, quando eu saí, o nosso advogado nem acreditou no tal feito que tinha conseguido, no tal feito que Jesus tinha conseguido através da vida dele, usado ele pela glória de Deus. E nós saímos pelaquela porta. E eu me lembro como se fosse hoje. Chegando em casa, pensei que nunca mais ia ver minha família. Pensava que não ia ter mais oportunidade de ver minha filha. A outra filha a minha mulher estava grávida ainda, eu não tinha, pensei que não ia poder ver o nascimento dela, o crescimento dela. Mas Deus é tremendo. E nesse dia, como eu tinha prometido para Deus, se eu sair daqui, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a tua obra. Não importa de qual maneira, mas eu não vou sair da tua presença. E a promessa de Deus foi cumprida. Eu estou tentando cumprir até hoje essa promessa para Deus. Porque quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, já quase 6 horas da noite, tomei um banho no domingo, troquei de roupa e a minha esposa perguntou: para onde você vai? Eu disse: eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, eu vou agradecer a Deus pelo feito que Ele me fez, pelo feito que Ele fez na minha vida, de ter me tirado daquela prisão, onde eu não tinha mais esperança de sair lá de dentro. Mas Jesus, Ele não abandona aquele que ama. Jesus, Ele não abandona aquele que Ele escreveu no livro da vida. Eu creio que muitos passam por essas situações, mas permaneça em oração com Deus, permaneça na perseverança com Cristo Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele não quer que os seus filhos sejam humilhados pelo diabo. Ele quer honrar aquele que Ele ama. Ele quer honrar aquele que Ele tem um projeto. Todos nós temos projetos de Deus sobre a nossa vida. Todos nós somos dados como herança. E todos nós temos um lugarzinho sentado, para nós sentarmos do lado do Senhor, porque Ele já guardou para todos nós. Então não é aquele que está afastado da presença de Deus, não é aquele que se afastou, não é aquele que está tentando voltar. Jesus veio para todos, para resgatar todos. Ele não vai deixar nenhum para trás. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora possam estar vivendo a situação de ter alguém em cárcere, né? Seja o filho, o esposo, ou filho, enfim. Você hoje, como pastor, que vivenciou, né, esse momento difícil, porque por mais, eu penso assim, pelo menos, que por mais que a pessoa tenha errado, estar naquele lugar é muito difícil, né? O que o pastor deixa de mensagem para essa família, essa mãe, talvez, esse pai, que esteja agora aqui nos assistindo? Que mensagem, como pastor que vivenciou esse momento, o que você deixa para essas famílias? Olha, algo que eu aprendi foi que nós não devemos julgar ninguém pelos seus fatos acontecidos lá atrás, porque quem julga é Jesus, o julgamento é de Deus. E essas pessoas que estão no cárcere, pessoas que estão vivendo dessa maneira, muitos lá, quando entram lá dentro, eles querem mudar de vida porque eles caem na real que aquela vida não é para eles. E aquela situação eu não desejo para ninguém, nem para o pior inimigo, porque estar preso não foi para o ser humano. E que a pessoa que está lá dentro, ou pessoas que estão vivendo essa situação, Deus tem projeto. Deus quer trabalhar nessas vidas. Deus, Ele quer usar essas pessoas para confundir muitos outros. Por quê? Porque Deus, através da glória dEle, Ele pega o pequenininho e coloca entre os grandes. É nessas situações onde vários erraram na vida, onde tem a opção
de se consertar, é onde Jesus dá a opção do conserto, é onde Jesus estende a mão para aquele que errou, para aquele que está errando, para aquele que está tentando voltar. É onde Jesus ele abre o caminho para aquelas pessoas. E essas pessoas que estão nesse momento, que estão vivendo isso, para as mães e pais, familiares que estão com filhos lá dentro, é que não desista daqueles que estão lá dentro. Orem, perseverem, busquem oração, porque Deus tem um projeto na vida daqueles que estão lá dentro e para aqueles que querem, aqueles que desejam realmente buscar Jesus, mesmo estando no cárcere, mesmo estando lá dentro presos, Jesus ele pode transformar, Jesus ele pode mudar. Ali é um aprendizado, onde nós aprendemos, onde nós se olhamos para nós mesmos e vamos ver qual a situação que nós buscamos, se é aquela, o inimigo, ou se é o caminho de Jesus. E é naquele momento que nós temos a escolha a fazer. É naquele momento onde Jesus coloca a porta estreita e a porta larga. É naquele lugar lá dentro, onde você vê realmente se tem amigo, se tem família, porque os amigos ficam para trás. E as pessoas que estão lá dentro, e pessoas que estão nos assistindo hoje, que têm filhos, maridos, esposos lá dentro, busque por eles, não abandone. Não abandone aqueles, porque é um lugar muito triste, é um lugar muito horrendo, sabe? Então não abandone aqueles que você ama, que está lá dentro. Busque por eles, porque Deus vai trabalhar, eu creio, em cada vida que está lá dentro. Amém, eu creio assim também. Pastor, fala para nós, você passou por todos esses momentos e hoje é pastor. Como que aconteceu esse momento então? Porque, só para você que de repente entrou agora, para você entender como está a nossa conversa, hoje está sendo entrevistado aqui o pastor Maciel. Então ele cresceu, quando ele era criança, ele já conhecia, né, Jesus, e passou por alguns momentos por se afastar da presença de Deus. Passou pela depressão, pela droga, pela prisão, e hoje é um pastor para a glória de Deus. E como que aconteceu essa unção? Como que foi? Porque a gente parou aí, o pastor dizendo que fez uma promessa, saiu da prisão e foi para a igreja agradecer ao Senhor. Isso, agradecer a Deus. E depois disso, como que aconteceu? Como eu tinha falado, eu prometi a Deus que ia fazer a obra dele, não importasse como, com unção ou sem unção, eu ia fazer a obra de Deus. E naquele momento, voltando para a casa de Deus, pelas portas abertas que estavam ali, glória a Deus, eu fui muito bem recebido, não fui julgado pelo meu passado, fui abraçado pelos pastores, fui abraçado e eu me senti em casa, me senti feliz, me chegando aos poucos ali, e todos os cultos, hinos, um pouco de restrição, com medo, mas estava tentando me introduzir naquele meio, naquele rebanho, naquela igreja, e comecei a permanecer cada dia mais, com perseverança, e ali foi onde Deus me curou daquela depressão, onde Deus mostrou para mim que Ele estava no controle da situação, onde eu não tinha mais ansiedade, onde o inimigo não me assolava mais. E de um certo período, depois de um tempo, eu fui ungido ao diaconato pelo nosso pastor Márcio. E ali, naquele momento, antes disso, eu comecei a visitar uma igreja lá no Canaã, que é a filial daqui da Sassa Canaã. Mas o pastor, andando por lá, antes de ser ungido a diácono, comecei a conhecer aquele povo, um povo humilde, um povo, glória a Deus, eu consegui amar, né, em Cristo Jesus. E foi o trabalhar de Deus. E nesse período, conhecendo aquele povo, indo mais o pastor fazendo a obra naquele lugar, nós dois, às quartas, os domingos. E chegou o momento de ser ungido a diácono. E Deus, naquele momento, desceu um profeta de Deus, do púlpito, nunca vi aquele pastor, e ele falou para mim, quando eu fui ungido a diácono, ele falou para mim, olha, Deus está te preparando como pastor. E eu fiquei tranquilo.
porque eu já estava sendo ungido a diabo, e para mim a unção não era importante, porque a importância é a promessa que eu tinha feito para Deus. Porque a promessa que eu fiz para Deus foi mais importante, para que eu pudesse fazer a obra de Deus. Não foi por unção, não foi por interesse algum. Mas aí, como Deus, Ele quer capacitar os seus escolhidos, para que podemos ficar mais fortes na presença dEle, para aguentar os trancos que vêm por esse mundo. E fui ungido a diabo. Comecei a trabalhar naquela obra, glória a Deus. Comecei a fazer a obra, sendo preparado, trabalhando com aquele povo, mais o pastor Márcio. E Deus foi me preparando cada dia mais. E chegou um certo tempo que houve essa promessa ser cumprida na minha vida. A unção de pastor, né? Muitas provas vieram sobre a minha vida. Muitas pelejas vieram para tentar me tirar do caminho, do foco. Muitas situações aconteceram durante essa trajetória e não foi fácil. Um ano como diácono, já sendo preparado como pastor naquela igreja, onde o profeta falou para mim: olha, você vai ser colocado em um local onde não vão dar importância. A terra de Lodenbar, onde profeta nenhum quer estar, porque onde vê pessoas simples, pessoas humildes, onde outros aí que são grandes não querem estar no meio daquele povo. Eu fui colocado ali no meio daquele povo para aprender, para crescer na presença de Deus, para conhecer aquela situação. E ali já era um preparo para o meu pastoreio e eu não entendia aquela situação. E desde que veio aquela unção já preparada para a minha vida pela parte de Deus, tive mais um desconforto antes do preparo, porque quando nós saímos da prisão, teve o julgamento. E a conta, como eu costumo falar, o pecado, ele vem, é igual a conta de cartão de crédito. Você passa ali, mas vai chegar. E quando você não paga, vem com juros. Então, naquele momento, já na minha preparação, recebemos a notícia que nós iríamos ser julgados. E não sabíamos o que ia acontecer. E naquele momento, nós estávamos em uma campanha, onde eu comecei a fazer aquela campanha com Jesus e falava para ele: olha, Senhor, vai de encontro àqueles juízes, promotores, que o Senhor envia o teu anjo lá, naquela situação. 7 voltas eu orando, pedindo para Deus: Senhor, vai de encontro àquele povo. Eu estou aqui para fazer a tua obra, mas se eu ficar preso, eu não vou conseguir fazer a tua obra. Se eu for fazer trabalhos, eu não vou conseguir fazer a tua obra, porque eu vou estar em outro lugar. Se for possível, não nos deixa pagar um pagamento sobre uma multa, que era muito cara, mais de 10 mil reais, e eu não tinha dinheiro. E eu falei para Deus: Senhor, se for possível, se for o teu querer, a tua vontade, só nos deixa assinando, porque eu consigo fazer a tua obra. E assim, nesse período onde nós já estávamos sendo preparados, Jesus ainda começou a trabalhar de novo ao meu respeito, onde o inimigo tentou entrar nesse meio para tentar tirar meu foco, me tirar da presença de novo, porque ele entrou onde a maneira onde eu fiquei um pouco assustado, que era na parte do julgamento. E chegando o dia do julgamento, nesse dia eu estava tranquilo, porque eu orei antes de sair de casa, tinha acabado a campanha, eu falei: Senhor, é contigo, seja feita a tua vontade. E quando nós chegamos lá, foi enviado um link para cada uma pessoa, para que nós pudéssemos entrar naquele link e ter a audiência online. Mas com o meu celular não veio aquele link. E pelos links de outras pessoas, do advogado, dos rapazes, não conseguimos entrar de jeito nenhum. O inimigo, ele tentando de toda maneira nos
perder aquela audiência. Se nós perdemos aquela audiência, nós estávamos presos até hoje. E o advogado ficou preocupado. E eu falei para ele, manda para mim esse link, porque em nome de Jesus vai abrir. E faltando 1 minuto para começar, ele mandou, aquele celular abriu e fizemos pelo meu celular. E Deus agiu naquele momento. E quando eu pedi a Deus aquela situação, onde Deus preparou aquela situação, onde eu pedi do jeito que eu pedi, Jesus fez. Quando nós começamos aquela live, juízes, promotores, advogados, e o promotor falou, olha, o juiz falou, olha, vocês vão ficar só assinando. O processo de vocês está suspenso. A pena de vocês vai ser assinar a cada mês durante 2 anos. E foi aquilo que eu pedi para Deus. E Deus me deu aquilo que eu pedi para Ele. E naquele momento, o advogado olhou para mim e falou, olha, se não fosse você estar na presença de Deus, voltado para a presença de Deus, nós tínhamos perdido essa audiência. Mas eu vi que Deus é com você. E naquele momento eu já não me apartei mais de Deus. Comecei a buscar a cada dia. Por mais que o choro venha, por mais que você chore, a alegria ela sempre vem ao amanhecer. Então, muitas das vezes nós se preocupamos demais com a situação e não deixamos Deus trabalhar sobre a nossa vida. Vamos deixar Deus trabalhar, porque Ele quer a perfeição, Ele não quer trabalhar por metade, Ele quer trabalhar completo. E naquele momento, Ele nos deu a liberdade, me deu a liberdade de estar fazendo a obra dEle por 2 anos, mesmo sem poder andar durante a noite. Eu ia fazer a obra de Deus, não desrespeitando a justiça, mas pelo meu chamado, pela minha promessa que eu tinha feito com Deus, de fazer a obra dele os domingos, para lá à noite, às quartas. E durante esses períodos, eu não podia estar depois das 10 fora da noite. Mesmo assim, Deus estava me guiando até hoje, onde eu passei por várias blitz. O pessoal parava, mas olhava para mim e mandava passar embora. E Deus sempre foi abrindo portas para que eu viesse trabalhar na obra dele. E hoje eu estou aqui, honrado pela glória de Deus, pastor pela glória de Deus, onde muitos olhavam para mim e falavam, esse não tem futuro. Esse não tem futuro. E Deus mostrou para pessoas, mostrou para o diabo, que o diabo não ia conseguir me levar. Porque quando Deus, Ele promete, Ele não é homem para que minta, mas sim para que cumpra a promessa sobre nossas vidas. E eu acho muito lindo isso. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi um mar de rosas. Porque quando nós entregamos para Jesus, a situação vem. Uma peleja vem. Mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E você que tem seu sonho, você que tem seus projetos, permaneça em Cristo Jesus. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Se você é um obreiro, se você é um visitante, se você é um pastor, se você é um missionário, evangelista, não perca o teu chamado, onde Deus te colocou. Persevere naquilo que Deus colocou na tua mão. Não deixe o inimigo roubar aquela promessa que Deus te fez. Não deixe o inimigo roubar o que Deus colocou nas nossas mãos, porque o que Ele colocou nas nossas mãos foi esse testemunho. Cada testemunho que nós temos, de olhar para a pessoa e falar, não, eu já vivi isso e eu sei como você consegue vencer. Você consegue vencer em Cristo Jesus. E glória a Deus, passamos por essa situação e chegou o dia de ser honrado por Deus. A pastor, pelo nosso apóstolo Wilson, em nome de Jesus. E glória a Deus, eu estou aqui tentando manter a promessa que eu fiz a Deus. Até hoje, muitos desânimos vêm porque nós somos humanos, somos falhos, mas glória a Deus, eu venci. Eu pude ter certeza que venci. Eu queria prender, mas Deus falou para mim, não, você não vai prender, você vai libertar almas da mão do diabo.
forte. Que testemunho lindo, pastor Marcelo. Eu estou assim, tocada por Deus, porque a graça de Deus te alcançou. Né? Quando eu fiz o convite ao pastor, Deus colocou no meu coração um louvor, a bondade de Deus. Por isso que o tema de hoje é a bondade de Deus. E eu perguntei para Deus, falei, Senhor, mas o porquê desse louvor? Eu já ouvi algumas vezes esse louvor, é um louvor muito bonito, por sinal. Isso. E fala muito sobre a graça de Deus, né? Independente dos momentos que a gente passa, muitas coisas que o pastor nos contou que eu não sabia, né? Não tinha um conhecimento. E Deus, ele é maravilhoso. Deus é bom. Né? E eu vou entregar algo da parte de Deus aqui para o pastor, antes da gente encerrar esse podcast. Amém. Assim como Deus foi contigo lá atrás, Ele continua sendo. Amém. E a bondade dele não terminou em sua vida. Assim diz o Senhor para ti. O pastor está com um projeto, eu não sei qual é, porque Deus não me revela. Mas Deus, ele vai te dar condições de realizar. Porque não foi em vão que ele te tirou das drogas, da mão do inimigo, da prisão. E hoje, para a honra e glória do Senhor, é um pastor ungido por Deus. E ele diz para o pastor nessa noite, não acabou. Amém. Eu não sei em que âmbito, em que área que é esse projeto, pastor. Mas Deus me mostra que o pastor pede muito a Deus, fala muito para Deus um projeto. E Deus, ele vai te enviar a condição, o recurso, pessoas para te ajudar. Porque não acabou. Porque a bondade de Deus foi com o pastor lá atrás. E não vai ser diferente. Então, ouça esse louvor, medita na letra desse louvor. Porque Deus vai falar contigo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero agradecer você. Assim como a bondade de Deus alcançou a vida do nosso pastor Maciel, transformou, libertou, curou a vida dele. E hoje ele é um homem honrado por Deus, um pastor, um homem de Deus, usado por Deus para alcançar vidas. Assim como um dia ele estava na mão do inimigo, para alcançar vidas que estão aí perdidas. Aleluia, para a honra e a glória do Senhor, hoje ele está aqui, testemunhando aquilo que Deus fez, porque ele vivenciou a bondade de Deus. Eu quero te agradecer, pastor, por ter aceito o nosso convite, por ter falado coisas tão pessoais da sua vida, que isso não é para vergonha, mas é para a glória de Deus, para as pessoas que estão assistindo ver que realmente vale a pena orar, vale a pena buscar, vale a pena não desistir, porque muitas das vezes a gente acaba desistindo, o filho está dando muito trabalho, não tem mais jeito. Tem, porque Deus, ele não desiste, ainda que a gente desiste, né? Tem muitos momentos na nossa vida a gente fala, eu não quero mais saber, deixa isso pra lá, mas Deus, ele não desiste de nós. Eu quero agradecer ao pastor por ter vindo nessa noite, ter aberto coisas tão pessoais aqui para nós, mas que eu tenho certeza que assim como edificou, foi edificante para mim, eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas que estão aqui nos assistindo nessa noite. Glória a Deus. Antes de encerrar, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? Em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui na Sassa Presença de Deus, uma igreja direcionada por Deus. E hoje lá atrás eu fiz parte de um projeto e estou aqui fazendo parte desse projeto ainda. Eu creio que vamos muito além, até onde Deus nos permitir. E eu quero falar sobre um salmo que eu levo para a minha vida aonde eu for. Salmo de número 37, do verso 5. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. Então esse salmo eu trago para a minha vida, onde eu entreguei os meus caminhos para o Senhor e deixei Ele cuidar, porque eu sei que Ele está fazendo na minha vida. Por mais que nós não percebemos, Jesus, Ele faz aos pouquinhos Ele na nossa vida. Não vai nos dar tudo de uma vez, porque se dermos tudo de uma vez, nós podemos abandonar a presença. Mas Ele trabalha ali todos os dias sobre nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus. A vocês que nos assistiram, em nome de Jesus, não perca a fé. Não perca a perseverança. Busque. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a cada um que está nessa live. Que Deus multiplique em nome de Jesus a cada família. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos e fiquem na paz.